Vamos lá. Meus amigos, nós vimos então praticamente tudo sobre a audiência de conciliação e mediação. Vimos o 334, vimos os parágrafos todos dos 334. Os parágrafos que faltam ver, só aqui para fins de complementação, nós vimos do parágrafo 1º ao parágrafo 10. Falta só o parágrafo 11 e 12, que eu vou colocar aí para os senhores, mas por conta de um dever acadêmico, né? 334, parágrafo 11, vai prever que obtida a autocomposição ela vai ser homologada, reduzida a termo e homologada por sentença, quer dizer, homologada por sentença se for autocomposição sobre tudo, né? Todo o objeto do processo. Mas se a autocomposição for sobre uma parcela, você imagina que a parte autora pediu dano material e dano moral. Houve o acordo sobre dano material. As partes vão continuar discutindo dano moral. O processo vai continuar. Então não pode ser uma sentença, né? Então também pode ser homologado a autocomposição por uma decisão interlocutória. Do lado ali do parágrafo 11, coloquem ali o artigo 203, parágrafo 1º, que trata da sentença, e o 203, parágrafo 2º, trata da decisão interlocutória. Será sentença quando a decisão colocar fim ao procedimento. Decisão interlocutória, a contrário senso. Será a decisão que não coloca fim, como essa que mencionamos ainda há pouco. Parágrafo 12 prevê que deve ter um intervalo de 20 minutos entre o início das audiências. Para que não seja toque de caixa, né? Então a audiência não pode ser marcada de 5 em 5 minutos. Qual é a chance de você obter um acordo, uma consensualidade em 5 minutos? Deve ter um intervalo mínimo de 20 minutos. Não quer dizer também que a audiência não pode passar 20 minutos. Em geral até passa. E gera um acúmulo na pauta, né? Tem umas que logo em 2 minutos você vê que não tem como. O cara já entra, ó, não adianta, tá, não, quero ir embora lá. Aí não tem muito o que fazer. Tem outras que o debate vai rolando e passa de 20 minutos. O que o parágrafo 12 está dizendo é que o juiz deve marcar com intervalo de uma audiência para outra, na sua agenda, de 20 minutos. Ok? Perfeitamente. Agora eu quero ver com os senhores, para fechar, o que consta do artigo 340 do CPC. O 340 ele está inserido na contestação, na defesa do réu, que nós não vimos ainda. Mas olha o que o 340 prevê. Havendo alegação de incompetência, relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Olha o que prevê, ainda mais específico no que eu quero tratar aqui com os senhores, é por isso que eu estou falando desse dispositivo. Olha o que prevê o parágrafo 3º desse artigo 340. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou mediação, se ela já tiver sido designada. Qual é a hipótese aqui? Nós estamos basicamente falando da competência territorial. O grande problema é a competência territorial. Para que você tenha transtorno para comparecer a uma audiência, você imagina, você está aqui no Rio de Janeiro, você é o réu, você recebe a citação. Para comparecer daqui a 20 dias, esse intervalo mínimo, né? 20 dias. Para comparecer daqui a 20 dias úteis, numa audiência que vai ser realizada lá em Pau Grande. Você não vai no Pau Grande, né? Você vai comparecer em uma audiência que vai ser realizada na comarca de Pau Grande, interior do Ceará. Existe, comarca Pau Grande, interior do Ceará. Você não quer comparecer na comarca de Pau Grande. É muito distante. E você acredita que em Magé também tem. Olha que maravilha. Você não quer comparecer lá, porque você supõe que há um equívoco. Porque se você é o réu, qual é a regra geral da competência territorial? Do artigo 46 do CPC. Que a demanda seja proposta no domicílio do réu. O seu domicílio é aqui no Rio de Janeiro. Você não quer de modo algum ter que se deslocar. Não é nenhuma hipótese excepcional que justificaria a propositura da demanda no domicílio do autor. Ele deu uma de mão sem braço. Aonde que você alega a incompetência territorial? Aonde que em geral se alega a incompetência territorial? Na contestação.
Vou trazer aqui para vocês. Olha o artigo 64, que nós já vimos. A incompetência absoluta ou relativa, a incompetência territorial é relativa. Ela será alegada como questão preliminar de contestação. Olha o 65. Você não só pode, como deve, se você quer tirar o processo de lá para cá, que você deve alegar na contestação, porque senão nós temos a prorrogação da competência. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Olha o 337 do CPC. Incumbe ao réu alegar antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Então é na contestação que nós temos a alegação de incompetência. Qual é o problema aqui? Qual é a ordem? Resumidamente, petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação e depois contestação. Contestação, aliás, que nós veremos na próxima aula. Começaremos a ver na próxima aula. O réu alega incompetência na contestação. Só que antes da contestação, ele tem que comparecer à audiência. Quer dizer, você vai ter que comparecer lá em Pau Grande, na comarca de Pau Grande, para se defender? Será que você tem que se deslocar enquanto réu, tendo um equívoco? Não era para ser lá. Você tem que comparecer daqui lá, ter todo esse deslocamento, essa despesa, esse transtorno, para depois na contestação você alegar? Não. Justamente o 340, caput e parágrafo 3º nos trazem a solução. Em primeiro lugar, para alegar incompetência, você não tem que sair daqui e ir para lá. Você alega no seu próprio domicílio. E quando você peticiona aqui, quando você contesta, uma contestação entre aspas, né? Porque o processo vai sendo acolhido a sua alegação, o processo vai sair lá de Pau Grande, vai vir aqui para o Rio de Janeiro, vai marcar uma audiência aqui no Rio de Janeiro, para que você compareça, não sendo a hipótese excepcional de não ter audiência, né? Vai marcar a audiência, que é a regra geral pelo CPC, para que você compareça e depois você conteste novamente. Né? Então é uma contestação que faz às vezes uma petição simples. Você alega, o que importa é saber que você alega a incompetência no seu domicílio. Você vai protocolar aqui, e o judiciário daqui que vai dar o jeito dele de mandar para lá. Por malote, preferencialmente por meio eletrônico. E quando você peticiona aqui, que já é algo bom para você, a audiência que foi marcada lá sai de pauta automaticamente, que também é bom para você. Então daí a importância de saber esse artigo 340, tanto o caput, protocolo no domicílio do réu, quanto o parágrafo 3º, a retirada de pauta da audiência. Ok, senhores? Então agora eu acho que sim, agora sim nós concluímos tudo o que tínhamos para falar sobre a digníssima audiência de conciliação ou mediação. Ok?